A segunda década do milénio acabou a 31 de dezembro de 2019 ou acaba apenas a 31 de dezembro de 2020? Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer, banks it in! He banks in the three! Wade right at the body of Anderson Varejao. Welcome to your Kodak moment, Anderson Varejao. Ora, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Funda 3 de 2020. Há aqui uma grande questão sobre as décadas. Se já acabou a década, se não acabou a década. Portanto, quem nos conseguir ajudar nesta grande questão pode... É sempre uma discussão aqui na redação grande. Portanto, se nos conseguir ajudar, eu acredito que a década já acabou. Portanto... Mas este é então o primeiro podcast da década, para mim. Para vocês, se calhar não é? Se calhar só para o ano é que temos o primeiro podcast da década. Mas pronto, voltamos aos moldes normais, ou seja, sair à quarta-feira, depois das questões do Natal e do Ano Novo, onde o podcast saiu esporadicamente à segunda-feira. Voltamos à quarta-feira, voltamos também ao formato normal, com o nosso olhar para a Europa e também as nossas histórias. Vamos começar então pela Europa. Temos aí, o Vasco já nos disse que tem aí vários assuntos para... Três assuntos que tens aí para falar um bocadinho connosco. Portanto, 3-4? 3-4. Não é só um apontamentozinho. Ok, vieste preparado. Então, siga o separador. El triple de Juan Carlos Navarro. Triple para Navarro, segundo. Que assuntos é que tens aí para nós? Sim, isto hoje são vários, por isso vai ser um bocadinho a correr. Não vou aprofundar muito. Mas primeiro... começar pela Euroliga, acabou a primeira metade da Euroliga e eu queria dar um apontamento para as equipas que, na minha opinião, têm estado um bocadinho melhor, principalmente em relação ao último ano, sendo que algumas nem sequer estiveram no último ano, como foi o caso do Lyon, já tínhamos aqui falado. Eles continuam bem, tal como o Olimpia Milano também tínhamos falado, e houve um investimento grande, e o investimento está a ser mais ou menos correspondido com uma boa primeira metade, e ainda um Maccabi Tel Aviv. Do outro lado, eu destacaria pela negativa e muito o Fenerbahçe, que passou de primeiro da fase regular no ano passado para neste momento estar em 14º, portanto muito mal, e os Žalgiris Kaunas, que passou de oitavo para antepenúltimo também, olhando para a estatística final da fase regular da última temporada. Dar ainda também falar individualmente alguns nomes que se têm destacado. Já falámos aqui do Shane Larkin, por exemplo, do Nando De Colo já falámos, e são curiosamente, ainda tenho outro jogador que é o Nick Calates. São três jogadores que vêm na mesma ótica do Shane Larkin, que falámos, jogadores que já estiveram na NBA, que na NBA não se destacaram assim tanto e que na Euroliga são figuras preponderantes e estão em fases muito, muito boas da carreira. Depois queria falar ainda na Euroliga, e por fim na Euroliga, falar do Vassilis Spanoulis, que é um dos jogadores da década da prova e que se tornou, na 17ª jornada, o melhor marcador da história da Euroliga. Ele passou o Navarro e tornou-se ainda mais uma figura. Ele é líder ainda noutras categorias, que agora não tenho aqui, tinha aqui, esqueci-me de trazer. Ele é líder ainda mais categorias na história da prova, e agora tornou-se ainda mais figura. Mais mítico, não é? Exatamente. Estamos a meio da fase regular. Quando é que acaba? Mais ou menos? Só para situar um bocadinho. Se quiser abril, meio. Sim. Abril, maio? Depois entramos com os playoffs. Sim, ainda sempre março, porque depois há os playoffs, os quartos de final, e depois já for. Final de março, Que início este ano é na Alemanha. Ok. Portanto, vamos continuar a acompanhar. Estamos a entrar na fase das decisões. Exatamente. Também temos aí muita coisa para falar de Portugal, não é? Temos. Depois desta pausa. Temos, que nós exatamente. fizemos. Sim, começamos por Portugal, mas Portugal lá fora, se calhar pelo Benfica. Ontem, o Benfica jogou contra o Beckham Bears, é mais um jogo da segunda fase da segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, e conseguiu um triunfo impressionante e muito importante. Eles neste momento são líderes do grupo. O Anthony Ireland destacou-se com... Eu tinha aqui para ter apontado. Portanto, ele fez, só no último quarto, ele fez 13 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências. E também o Betinho também teve muito bem, com até vários lances, um afundanço muito interessante. Muitos triplos. Um triplo, sim. Em alturas importantes do jogo. Exatamente. E vi um triplo em fadeaway também muito bom. E esta vitória permitiu ao Benfica subir ao primeiro lugar do grupo, porque o Beckham Bears estava invicto ainda no grupo. Esta foi a terceira jornada. O Benfica subiu, e uma prova de evolução do Benfica e do basquetebol português é que estas duas equipas tinham-se encontrado há 2 épocas atrás, e o Bears tinha ganho com alguma facilidade os 2 jogos. O Benfica esteve muito bem, esteve concentrado, mesmo quando os dinamarqueses cresceram, que foi no terceiro período, o Benfica soube resistir
e depois conseguiu passar para a frente do marcador novamente e venceu o jogo com toda a justiça. O Anthony Arnold é um jogador que chegou já com o decorrer da época, sentiu algumas dificuldades normais no início, mas tem estado bastante bem nas últimas partidas e tem provado ser um grande reforço do Benfica e um jogador que realmente acrescenta. E uma opção boa que o Benfica encontrou de recurso depois da lesão do Tomás Barroso. Portanto, sim, o Portugal, aliás, a Benfica tem estado muito bem nesta. Sim, em relação ao campeonato, tivemos uma grande surpresa este fim de semana. O Varense, que tinha apenas 3 vitórias esta época no campeonato, conseguiu bater o Porto. Eu quando não vi o jogo com muita atenção, mas parece-me que foi o típico jogo em que o Porto se calhar facilitou um bocadinho. E o Varense é uma equipa com talento e tem um público forte e com esse apoio conseguiu transcender-se um bocadinho e bater-se bem. Depois o jogo chegou ali muito equilibrado, foi até a prolongamento, foi, e o Varense depois conseguiu vencer com justiça, mas o Varense tem 4 vitórias e ainda está em zona de despromoção, o que é realmente um pouco preocupante para um gigante do basquetebol português estar nesta situação, mas acredito que esta vitória também lhes possa servir dela para subirem agora no resto, nesta segunda volta. Também queria só dar uma nota também para o Vitória de Guimarães, que se está a consolidar como a 5ª grande equipa do nosso basquetebol nesta fase, e venceu 6 dos últimos 7 encontros, e a única derrota nessa sequência foi com o Benfica em casa, num jogo em que até se bateram bastante bem. Uma nota positiva também para o Vitória, que se reforçou bem esta época, depois de uma época ano passado, que as coisas não correram bem, eles tinham falhado o play-off. Exatamente, ia precisamente falar do jogo do Futebol Clube do Porto, que tu falaste bem, Miguel. Foi um jogo que parecia, eu vi a reta final, não vi o jogo todo, mas parecia que ninguém queria ganhar, com o Varense a falhar lances livres que ia entregar a dar basicamente a vitória ao Futebol Clube do Porto, mas o Porto também não a quis e depois acabou por ser ao Varense. O Varense está a ser claramente a grande decisão, a grande seção da temporada. Estão penúltimo, como tu disseste também, e acabam por surpreender o Futebol Clube do Porto, que desfalcado, mas ainda assim foi uma surpresa incrível. Mas o Varense continua mal, mas este jogo também é um bocado uma prova. Eles já tiveram algumas exibições, se calhar não o jogo todo, mas partes de exibições muito interessantes ao longo da temporada. Na primeira volta com o Porto, por exemplo, também, mas acordaram tarde. E agora acabaram por conseguir vencer. Acho que isto prova que há alguma qualidade, mas também há muita juventude que se calhar está a dificultar. Houve várias caras novas que o Nuno Manarte não está a conseguir. Sim, também uma nota que já este fim de semana vamos ter um Oliveirense-Benfica. Vai ser um jogo interessante. O Oliveirense este ano, que a Oliveirense é bicampeã nacional, mas esta época ainda não conseguiu vencer nenhum jogo contra Porto, Sporting ou Benfica. Será uma oportunidade interessante até para o Benfica, que também vamos ver como é que estará fisicamente, por isso acredito que vai ser um jogo muito interessante. Para terminarmos, tens aí mais um assunto para nós? Tenho aqui mais um apontamento. Eu sei que já estamos a alongar um bocadinho na Europa, mas é mesmo para acabar, que é o regresso de um jogador a Portugal, que é o Ivan Almeida. Estamos a falar do internacional cabo-verdiano de 30 anos. Ele começou a carreira em Portugal, no Sampense e no Vitória, mas depressa foi lá para fora, já jogou no campeonato francês, no campeonato polaco, onde foi bicampeão e MVP da Liga, e estava na República Checa. Veio agora de forma algo surpreendente para o Galitos, e na estreia do Galitos contra o Sporting, portanto uma estreia complicada, o Galitos que também está a fazer uma excelente temporada, o Ivan conseguiu algo como 13 pontos, 4 assistências, 13 ressaltos, 4 roubos de bola e 2 bloqueios a sair do banco. Do banco, sim. Portanto, mais um jogador para estar atento. Sim, temos tido também alguns reforços nos últimos dias, mas acho que o Ivan é assim, o grande nome no mercado nacional. Se calhar olhar para esses reforços. Está então visto o basquetebol europeu, vimos a Euroliga, vimos também o Benfica, que tem estado muito bem na Europa, e também a nossa Liga, que está a começar também a entrar na segunda metade da temporada. Só uma nota com a derrota do Porto, neste momento o Benfica e o Sporting estão os dois em igualdade. O Benfica venceu o Sporting e, portanto, está à frente. Está então tudo visto. Voltaremos para a semana, se calhar, para ver aí alguns reforços, para ver aí mais algumas histórias do nosso campeonato. Mas, antes de olharmos para a NBA, e temos muitos assuntos também para falar na NBA, o Miguel vai-nos trazer aqui uma história de um jogador que tem estado em crescendo ao longo dos últimos anos, Buddy Hield, que teve realmente uma infância muito complicada. Here comes George, got the step and stuffs one move and counts in the foul. We are seeing a superstar in the making here with Paul George. Buddy Hield é um dos melhores atiradores na NBA atualmente e com um percurso de vida bastante inspirador.
Criado num contexto muito complicado, o seu amor ao basquetebol sempre prevaleceu. Hield cresceu nas Bahamas, mas longe do cenário fantástico que atrai turistas de todo o mundo. Um de 7 irmãos criados por uma mãe solteira, a infância do atirador foi difícil e com bastante pobreza, tendo, contudo, algumas histórias bonitas. O interesse de Hield pelo basquetebol surgiu ainda em criança. Porém, devido à criminalidade na zona em que vivia, a sua mãe não o deixava jogar nos parques mais próximos. Com a ajuda de um tio, Hield acabou por construir um cesto e uma tabela de madeira, que colocou num poste de iluminação durante horas. Desta forma, conseguiu brincar e praticar em segurança. A fragilidade da tabela tornou-se um desafio para Hield, obrigado a acertar os cestos de forma perfeita para não correr riscos de estragar o material. Uma forma de treino inocente, mas que o próprio já admitiu aperfeiçoou a sua técnica de lançamento e capacidade de concentração. Hield viria a mudar-se para o estado do Kansas no ensino secundário, conseguindo chegar à NBA em 2016. Na última época, o atirador dos Sacramento Kings bateu o recorde de Damian Lillard e tornou-se no atleta com mais triplos convertidos nas 3 primeiras temporadas na liga. Uma história marcante de Hield, que fez das dificuldades forças. Here comes George, got the step and Scoffs one move and counts on the foul. We are seeing a superstar in the making here with Paul George. Miguel, mais uma história, um jogador que tem estado em destaque nos últimos 2, 3 anitos e que realmente teve uma infância complicada, não é? Sim, uma infância complicada num país que normalmente é mais conhecido pelo turismo do que... E não se conhece muito bem a realidade do país. A verdade é que as Bahamas, tirando ali algumas zonas de resorts de luxo, é um país bastante pobre. E ele, inserido nesse contexto, conseguiu manter o gosto pelo basquetebol e não ter limites para o seu amor ao jogo. E cresceu nas Bahamas, foi depois para os Estados Unidos e conseguiu chegar à NBA, que acho que é o objetivo de qualquer jogador de basquetebol. E nesta fase é um dos melhores atiradores da liga e tem tudo para ter uma grande carreira na NBA e é mais um exemplo de superação e de conseguir ultrapassar as dificuldades. Sim, o lançador de Sacramento, então, com uma infância complicada. Havia também uma história de que ele tinha ido roubar os pregos, porque não tinham dinheiro para comprar pregos. Há muitas histórias. Ora bem, sobre a NBA, temos aí alguns assuntos interessantes para falar. Desde logo, e o mais urgente vem relacionado com Anthony Davis. Há duas questões com Anthony Davis. Primeiro, a questão do contrato e segundo, a questão de uma lesão que ele teve. Miguel, ajuda-nos aí com a questão do contrato. O que é que se passou? Portanto, os Lakers fizeram uma proposta ao Anthony Davis de renovação de contrato, de um contrato de 4 épocas. Eu não tenho assim o valor certo, mas... Eu digo já. Sim, se puderes ver isso, mas de forma natural o Anthony Davis rejeitou e será desta forma free agent na próxima época, ou seja, fica livre para assinar por quem quiser. E se assinar um contrato com os Lakers, poderá assinar um contrato de 5 temporadas e por um valor superior. Por isso era uma decisão esperada, mas que veio confirmar que o Anthony Davis será free agent neste verão e que, salvo de muito estranho acontecer nos Lakers, não é 100% garantido que ele continue. Sim, portanto, os Lakers ofereceram-lhe... ele tornou-se elegível ontem e, portanto, os Lakers ofereceram-lhe uma extensão de 4 anos, 146 milhões. Certo. Ao que ele rejeitou, porque chegando ao final da época, em julho, poderá ser... rejeitando a player option, ele terá a possibilidade... Ele tem player option. Rejeitando a player option, ele poderá ser elegível a um contrato de 5 anos acima de 200 milhões de dólares. Portanto, é uma decisão, 202 milhões de dólares. Uma decisão natural do Davis e os Lakers também ao contrário de algum histerismo que se gerou aí logo a seguir a sair as notícias de que ele já não ia ficar. Isto o que aconteceu foi o normal da questão dos contratos, ou seja... E até para os Lakers até é melhor que ele assine um contrato de 5 anos porque ele é elegível, porque ele já foi first team, já foi... esses critérios. Há os critérios, já foi All-Star, portanto, o contrato, apesar de ser maior, para os livros dos Lakers vai contar mais ou menos o mesmo por causa dessas questões, porque há exceções deste tipo de contratos. Portanto, Anthony Davis rejeitou então a proposta de 4 anos, deve, se tudo correr bem e... Se é mais ou menos essa a expectativa dos Lakers, assinar um contrato de 5 anos para ser ele o porta-estandartes da equipa a seguir ao na próxima era dos Lakers. Sim, mas esta semana o Anthony Davis estava para assustar os adeptos dos Lakers. Primeiro com essa notícia que, é verdade, criou algum histerismo sem razão, porque como vocês disseram, e bem, foi a decisão esperada e
e ao que tudo indica ele vai continuar nos Lakers, a não ser que algo estranho aconteça, e depois houve também uma lesão. Sim. Mas do que vi... Sim, parece que... Sim, ele lesionou-se ontem. Mas ainda houve um susto. Ele lesionou-se ontem contra os Knicks na vitória. Os Lakers ganharam por 30 pontos frente aos Knicks. E ele lesionou-se, saiu do jogo, fez há bocadinho, ou fez de manhã, na nossa manhã, digamos assim, uma MRI que saiu clean, que saiu sem nenhum problema. Ele estava previsto não viajar com a equipa para os próximos 2 jogos, que é em Dallas e em Oklahoma. Entretanto, já saiu a notícia que ele vai viajar, ainda que a sua utilização não seja um dado garantido, mas, ao que tudo em conta, foi só mesmo o susto, não é? 2 sustos que, em Sim. princípio, vão correr os 2 bem. Também tivemos o Embiid ali com o dedo de fora. Sim. Impressionante. Sim, temos aí, exatamente, com o avançar da fase a rolar, temos aí as lesões Sim, é normal. a acumularem-se. Blake Griffin, por exemplo, foi operado ontem ao joelho. Ontem, terça-feira, ao joelho, não joga mais a temporada. Eu percebi-me porque ele apareceu livre na Fantasy. Ele apareceu agora. Queres falar sobre isso? Não é meu. Já não é. Ele foi escolhido por mim, mas depois eu troquei. Por exemplo, há a questão também do Kyrie Irving, que também deu uma conferência de imprensa a dizer que a operação não está fora das opções, portanto também um jogador em risco. Portanto, temos aí o normal dos problemas físicos. É o normal da NBA nesta fase. Sim, se bem que o Irving foi um pouco esquisito. Foi. Sabia bem o que aconteceu. Depois já vi um vídeo a tentarem perceber onde é que ele se tinha lesionado. Depois teve a voltar, agora não está para voltar. Também, com todo o respeito, o Irving, acho que a vontade dele também não será assim muito de jogar esta época. Mas é estranho porque a equipa dos Nets está em 8º lugar na conferência, ainda tem alguma vantagem sobre o 9º, aliás. Portanto, com o Irving, se calhar, como está a conferência, não. Mas pronto, ele disse que está melhor do que estava há algumas semanas. Não é? Ele chegou-se a dizer que ele disse que conseguir levantar o braço para lançar. Ele disse que tem consultado especialistas. Vamos ver se será operado ou não. Época em risco. Ainda sobre lesões, não sei se chegámos a falar do Zion, e são boas notícias. Sim, Zion Williamson já está a treinar, já treinou juntamente com a equipa. Em princípio, até ao final deste mês, estrear-se-á na NBA, tal como outra figura interessante, Victor Oladipo, também já está a treinar, está com a equipa da equipa da G-League dos Pacers, em princípio também até ao final de janeiro também se regressará aos cortes. Vai ser muito interessante ver como é que o Zion se vai estrear. Sim, os Pelicans que têm estado em crescente, já estão outra vez na corrida pelos playoffs, vão ter aí um acréscimo muito interessante com o Zion. Eles têm o Drew Holiday lesionado agora. Sim. Vamos ver. Mas pelas exibições recentes do Ja Morant, acho que o rookie está entregue. Será difícil, já temos algum atraso, ou já há algum atraso para... É preciso ele ter um impacto muito grande e ainda por cima se os Pelicans já melhoraram. Vamos ver. A nível de lesões acho que é mais ou menos isto, acho que não me esqueci assim de nenhuma grave, pois não, assim que me lembro. O Blake realmente, se calhar está a começar a... Aliás, ele é um peso bruto nos quadros nos contratos dos Pistons e não sei até que ponto é que não vai ter um final de carreira muito complicado, o Blake. Eu queria só ver se não me estava a esquecer aqui de nenhuma lesão recente. Exato, Pascal Siakam, outra situação complicada. Aliás, os Raptors estão numa situação muito complicada. Ontem perderam com os Blazers. O game winner do Carmelo. Tornou-se o jogador com mais game winners neste milénio, se não estou em erro. Passou o Kobe. Os Toronto têm Marc Gasol, têm Norman Powell e ontem também não tiveram Fred VanVleet para se juntar ao Pascal Siakam, que está com um problema numa virilha. Entretanto, já saíram notícias que ele estava a treinar, aparentemente sem limitações, num treino relativamente leve. Vamos ver quando é que ele poderá regressar ou não. Vão ao mercado, se calhar, os Raptors, não sei. O que é que acham que vão ao mercado, os Raptors? Não acho que vão ao mercado. Não acho. Eles estão em lugar de playoff. Quando regressarem estes jogadores, eles estão em 4º lugar ainda, portanto, 24 vitórias, 13 derrotas. Estão a duas vitórias e meia de Miami no 3º lugar.
estão com uma vitória, estão quase com o mesmo recorde que os Philadelphia. Portanto, acho que não, ao mercado não diga, sei. até porque se o Pascal Siakam regressar Eu entretanto. li algumas coisas sobre o Kevin Love. Sim, exatamente. Eles foram associados ao Kevin Love. A questão é que se compensa o risco. Mas... Não, é que, por exemplo, eles têm contratos a expirar, como o Marc Gasol e assim. Pascal, o Ibaka. Pois, o Ibaka também. E depois tem alguns miúdos que também podem agradar aos Cavs, porque... E piques, claro, que não Sim, são podemos muito já fazer a valiosos, ponte, mas- podemos já sim, fazer por a aí. ponte aqui para o mercado. Kevin Love, só para contextualizar, teve ele já Algumas birras. algumas birras, exatamente, há aí alguns vídeos dele, mesmo até em jogo, Sim, relativamente ele foi chateado com o Colin relativamente Sexton. chateado. Foi multado pelo GM dos Cleveland por ter se insurgido contra a política da equipa. Eu acho que estás a ser simpático na forma como estás a descrever os incidentes. Não, porque eu não vi Fui- a questão dele a protestar. Vi a situação dele a tirar a bola Sim. durante o jogo. Eu não me lembro de uma coisa assim. Exatamente. Em Não termos me de lembro disso. aquilo é... Foi incrível aquilo. Sim, Parece Quando quando estamos a jogar Fiquei chocado. com aqueles joguinhos de colegas da E escola, chateamos uns assim. aos outros. Exatamente. Ah, é? Então, toma lá. Toma lá a bola Toma para lá a fora. bola. Não, ele entretanto já veio desmentir a sua insatisfação com os colegas, não com a equipa. Mas é aquilo que nós Pois. já tínhamos falado. Acho que falámos disto num dos primeiros podcasts. Ele tem um contrato muito Pois, grande. ele tem que perceber isso, o Kevin Love. A verdade é que ele não se torna um asset muito fácil e muito interessante para outras equipas, porque é um jogador que, temos de ser sinceros, é um jogador que, além de ter alguns problemas físicos, que é verdade, ele não é 100%, aquele jogador 100% seguro, é um jogador que tem um contrato muito pesado e claramente acima do seu rendimento até 2023. Esta é a verdade. Sim, E e acho outra que coisa, ele sabia que o LeBron Claro, James e não ia quando ficar. assina o contrato, ninguém o obrigou a assinar o contrato com os Cavs. E ele tem um contrato de... Até 2023. Até 2023, Sim. eu queria só ver o ordenado, eu tenho aqui. Não, Acho e que eu acho, tenho que aqui. este Portanto, tipo de incidentes também não ajuda. 28 milhões este ano, Sim. depois de 31, e em 2022, 2023 volta a 28. E claramente neste momento não apresentou rendimento para justificar esses valores. E- Pois. É isso. Acho que este tipo Eu de não- incidentes não vem ajudar é em muito nada complicado, é também. muito complicado. 28 sei quem é milhões é realmente. Claro, e os Cavs estão a fazer o que têm que fazer nesta fase, que é Portanto, aos 34 anos ele vai ter um contrato de 28 milhões de Exato. euros. Dólares. Tem-se falado muito nos Trailblazers, já há algum tempo se falava. Primeiro achava-se que era muito complicado, eu acho que começa a tornar-se se calhar mais possível, mas eu não sei até que ponto é que o faria, porque ter... e eles já são tão maus a defender com o Kevin Love. Sim, mas é um jogador interessante. A nível de salários, eles já estão a pagar tanto ao Lillard e também estão a pagar ao uma McCollum. CJ, pois, tem um contrato do Whiteside. E tem um contrato de Pois, Whiteside sim, a isso expira vai- este claro, ano. sim, pois. O Whiteside pode ser Sim, é uma peça de troca, seria mas por também, exato, sim. mas- peça de troca. Eu não sei, eu olho o Kevin Love, não sei, não consigo enquadrá-lo em nenhuma equipa, pelo menos como está a liga neste momento, não consigo Ele imaginar uma que equipa joga basquetebol e esteja mais caladinho também, Sim. acho que já está na Sim, altura. ele ganha 28 milhões de dólares, 29 quase, é 28,9. Assim, eu acho que ele tem que mostrar mais, tem que mostrar que é um líder e para o jogador que ganha o... Olha para o Chris Paul, por exemplo, no Standard. O jogador que ganha o valor os valores que ele ganha e que está sempre a fazer birra, que tem como ano passado, tem dói a perna, dói o braço, não joga. Estou-te a sentir muito chateado com o Kevin Sempre Love. os jogadores destes não gostam deste tipo de atitudes. E a verdade é essa, é que Como o Kawhi Leonard. sem LeBron, nada. E Sim, e Kevin Love é ele que antes de ir para os Cleveland, em Minnesota, era um monstro estatístico, com jogos de 30 ressaltos e 30 pontos e coisas Mas também assim. vitórias não era muito... Pois é isso, era aí que eu ia chegar. Nunca foi um jogador... E até para o bem dele, para se valorizar enquanto jogador, era mostrar rendimento dentro do campo. Ele Com estas polémicas todas, só o valor dele só vai tem descer. uma equipa de jovens, né, com o Sexton e com o Garland. Pronto, 4 anos de contrato, ninguém o obrigou a assinar. Essa é que é a grande questão. E ele poderia ter sido free agent no final desta época e não o é. Há outro jogador que também está aí envolvido aí em algumas questões, que é o Drummond. Esse sim, eu acho que essa é uma peça que há muitas equipas da NBA interessadas. Ele já veio dizer que gostava de terminar a carreira em Detroit, mas parece que Detroit não... É um muita bocadinho vontade. triste, é um bocadinho triste. Nós falamos de um jogador que estatisticamente é absolutamente incrível em ressaltos. Ele lidera a liga em ressaltos, está quase sempre acima dos 15, 16, 17 ressaltos. Está sempre ali também a rondar os 20 pontos de jogo. Portanto, estatisticamente é um jogador que... Mas domínio na área pintada é a referência neste momento da NBA.
Sim, ele tem a questão que falámos aqui no outro dia de ser um posto um bocadinho à antiga. Sim, ele é um jogador à antiga. Nasceu numa década. Mas nós temos um bocadinho uma mudança, porque se virmos há algumas equipas que já estão a voltar a atuar com 2 postos. Por exemplo, os Lakers, com o Anthony Davis, que não é um lançador, não é um stretch, é um meio-meio, e jogam depois com outro poste. Agora, também os Suns estão a jogar com o Baines e com o DeAndre Ayton. Com o Ayton, exatamente. Portanto, monstruoso também. Já estamos a assistir aí alguma mudança. E, por exemplo, a Sun Whiteside, que parecia que estava completamente acabado, está a fazer uma época também muito boa. Portanto, estamos a ver aí uma mudançazinha na estrutura. É normal. No Whiteside às vezes os números mentem um bocadinho. Mentem, claro. Mas vemos... Acho que o small ball está também a... Não digo a diluir-se, mas está... Estamos a chegar aqui a um intermédio. É normal, porque tem que se criarem armas para se bater nesse tipo de equipas. E se não tens qualidade no teu plantel para bater uma equipa em small ball, tens que utilizar outras formas. E carregá-lo no meio é a solução. E acho que o Drummond faz sentido aqui em algumas equipas. Drummond, nós já falámos sobre isto. Há aí algumas equipas que se calhar dava muito jeito. Eu olho, por exemplo, a Boston. Vocês aceitavam trocavam o Hayward pelo... Claro, você também trocava. Sim, também, exatamente. Agora com todo respeito pelo pelo Hayward, que é um jogador muito interessante. Para os Pistons não seria nada interessante. Tinha que haver aí muitas piques. Acho que os Pistons nunca trocariam sem vir um jovem. É um Carson Edwards desta vida. Nunca trocariam sem vir um Williams, se calhar. E mais jogador interessante e umas piques. E depois olho também para a questão de os Pistons estão, não sei, mais semana, menos semana, vão fazer blow-up à época, porque Blake já acabou, Luke Kennard está lesionado. Tem estado a apostar no Doumbia, há aí uma série de jogadores que estão a aparecer, mas a coisa não corre muito bem. Os Pistons é complicado aquela situação. Eles ainda estão na corrida pelos playoffs. Deve estar para voltar, o Reggie Jackson ainda não voltou, para não? Pois é isso, eles iam dar novas informações ontem sobre o Luke Kennard e sobre o Reggie Jackson, não saíram nenhumas, eles disseram que quando houver alguma coisa para dizer, dizem, mas não se sabe. A equipa é muito cinzenta. É uma equipa estranha. Não sei. Acho que eles estavam à espera que o Blake fizesse a época que fez no ano passado. O problema é que o Blake os joelhos estão claramente a dar as últimas e não foi isso que aconteceu. Também há a hipótese de aulas para o Drummond, exatamente. Para mim são os dois mais interessantes, são os Celtics e os Mavericks. Eu desculpem, os Mavericks com o Drummond ficariam ali. Estava ali um pulo muito fixe. Porzingis e Drummond, e depois ainda tinha o Luka Doncic que tem. Porzingis foi o que o Igor já disse, é o 4 perfeito para jogar com o Drummond. Com o Drummond, exatamente. O Porzingis é um atirador, ele é um atirador de 2 metros e tal, de 2 metros e 10, mas é um atirador. Ele tem uma média de quase 3 triplos por jogo convertidos, lança quase que 5. Portanto, era ótimo jogar com um jogador como o Drummond. A nível de salários, os Dallas têm alguns salários interessantes, porque têm jogadores como o Tim Hardaway, como o Courtney Lee, como o próprio Norman Courtney Lee também se fosse bem ali. Está em último ano de contrato, já estava na altura, ele já não joga, tem não é o Norman Powell, é o Dwight Powell, ainda tem também o Maxi Kleber, também com contratos relativamente altos, tem as piques deles. Portanto, pode haver aí alguma... E vão certamente tentar arranjar aquela peça para... Eles já estão a fazer uma época, para dar o salto. Já estão a fazer uma época muito boa, estão em 6º neste momento no Oeste, 23 vitórias e 3 derrotas, já tiveram lesões no Doncic, agora tem o Porzingis lesionado. Não será nada de grave, mas vai falhar o jogo de hoje também. E, portanto, Dallas pode ser uma solução. Dallas, aliás, há equipas que tu notas que estão a preparar-se para mexer. Só uma nota interessante, um nome que se falava muito... de ser trocado, que era o Chris Paul. Olhamos agora para o Thunder e vemos uma equipa até... Sim, Thunder estão em 7º. Estão a jogar bem, sim. 21 vitórias, 16 derrotas, estão em lugar de playoff e com alguma confortabilidade... Sim, 5 jogos de vantagem. Eles jogam um bocado, não sei. Eles tiveram uma série muito boa de vitórias, acho que desde 1 de dezembro até, já não sei, até quando era mesmo a melhor equipa. Se calhar o CP3 ainda vai guiar o Thunder ao sucesso. E eu até acrescentava, tu falaste de CP3, mas eu acrescentava mais nomes, porque dentro do 5 havia mais jogadores que se falavam para trocas e aquilo parece que está a funcionar. Está a funcionar muito bem. Esquisito. Sim, e ainda podem sair, atenção, mas... Não, acho que está difícil. Chris Paul é um jogador que tem um contrato muito alto. É um contrato, pois. E tem que estar o Billy Donovan pelo trabalho. Pelo trabalho, sem dúvida. Acho que a equipa está... Eu estou muito impressionado com o Shai Gilgeous-Alexander, que ninguém dava nada por ele. Eu, por acaso, já ano passado já achava que ele ia ser um acho que foi mostrava muito nos Clippers. Por acaso estou com o Igor.
E é engraçado que... Aliás, e muito da troca do Paul George, o Shai Alexander começou por ser um elemento-chave sem dúvida. para a troca. O recorde do Thunder este ano é melhor um jogo do que o recorde do Thunder do ano passado com o Paul George e o Westbrook, portanto, Dá que pensar. na mesma altura. Outro grande nome que se tem falado e tem sido várias notícias é o Kyle Kuzma. Sim, Kyle Kuzma, só para contextualizar, está nos Lakers. Foi o tal jogador que Rob Pelinka não quis trocar na altura pelo Anthony Davis. Quiseram segurá-lo. Ele começou a época lesionado, ele era para participar no Campeonato do Mundo, lesionou-se, só voltou já com a época relativamente a decorrer. Depois teve logo a seguir outra lesão, portanto está muito irregular. Tem jogos, ainda agora o último jogo fez 16 pontos, lançou extremamente bem, mas no anterior esteve muito mal. No outro teve um jogo com 0, acho. Teve um jogo com 0 e, curiosamente, um dia ou dois antes desse jogo com 0 tinha feito 26 pontos aos Clippers. Porque data triplos também. É um jogador que está muito irregular e há muitas questões, não é? Sobre se ele deve ficar, se deve sair. Com um plantel bastante reforçado que os Lakers têm para esta época, acabou por perder por protagonismo. E mais do que perder o protagonismo, ele... E algumas, não sei se são dificuldades foi de adaptar-se a este novo papel. Foi para o banco e quando entra não consegue. A ideia seria ótima, ter um jogador como Kuzma no banco para quando o LeBron e o Anthony Davis saíssem, ele pudesse... na prática era perfeito. Pudesse dar aquela... Mas não está a conseguir. Na teoria, aliás. Sim, na teoria. Não está a conseguir bem, mas há muita divisão, porque Kuzma é visto, ele é um jovem, apesar de ter entrado na Liga depois dos 4 anos de college. Ele ganha só $1 milhão de dólares, tem depois mais uma época. Só que é a tal questão, ora bem, tem-se falado muito de uma possível troca com os Sacramento por... Para mim faz muito sentido essa troca. Bogdanovic. A questão é que o salário do Kuzma, eu depois estive a ler e a perceber porque é que o Kuzma é uma peça difícil de trocar, porque o salário do Kuzma, de ser tão baixo, obrigaria os Lakers a colocar outros salários para poder igualar alguém. E qual é que é o problema? Rondo, Caldwell Pope e Dwight Howard têm... Rondo, Caldwell Pope e JaVale McGee têm no trade clauses, por causa da questão dos bird rights. Portanto, se eles forem trocados, perdem os bird rights, eles não querem perder, e, portanto, neste último ano têm a opção de rejeitar trocas. E, portanto, seria complicado aos Lakers juntar contratos com Kuzma para ir buscar um bom jogador. Apesar de Kuzma ser um bom jogador, o contrato ser tão baixo complica um bocadinho a questão, porque os Lakers, para conseguirem um jogador como Bogdanovic, eu não sei quanto é que ele ganha, mas deve rondar ali os 13, 14 milhões, teriam que colocar mais asset, e os Lakers não podem trocar first round picks, porque não têm a deste ano, que está nos Pelicans, e a do próximo ano não podem trocar, porque há uma regra na NBA que as equipas não podem trocar first round picks em 2 anos consecutivos. E, portanto, eu acho que Kuzma, na minha opinião, como adepto dos Lakers, acho que temos que dar tempo. Eu acredito que... Uma polémicazinha ali com uma pessoa ligada ao LeBron, não foi? Ao Kuzma, que mandou um tweet qualquer. Foi o personal trainer do Kuzma que veio dizer que qualquer coisa do LeBron não conseguia defender o Kawhi ou uma coisa assim qualquer. Pronto, terá havido ali uma questão ali. Mas eu acho que o Kuzma merece tempo, até porque ele é jovem, até porque já mostrou alguma qualidade. Eu gosto muito do Kuzma. Eu gosto do Kuzma, acho que pode ser uma peça interessante. Eu também gosto muito, mas também gosto muito do Bogdanovic. Acho que é conseguir fazer, estava a dizer, não sei se será possível. Acho que isso é interessante porque os Kings têm... O Bogdanovic será free agent e eles não querem dar o dinheiro que... A questão é perceber... A questão é para o próprio Kuzma, é ver, por exemplo, Brandon Ingram a fazer uma época muito boa, vai provavelmente receber um contrato grande agora no verão. O Jaylen Brown também. Portanto, ele vê os seus contemporâneos a receberem contratos máximos e a rondar os máximos e ele não o consegue fazer. Vamos ver. Por um lado está numa equipa que é fortíssima e é candidata ao título. Vamos ver, falta um mês, exatamente, falta um mês certinho para o final da trade. Um caso diferente, podemos falar um bocadinho do Darren Collinson. Exatamente, Darren Collinson foi um jogador que nós brincávamos aqui muito no verão, porque eu dizia que ele era o base perfeito para ir para os Lakers este ano. A peça que faltava era a peça que faltava, e o que é certo é que tem faltado um base capaz de ser ball handler, porque o Rondo é um ex-jogador em atividade. E o Collison tinha-se retirado para ser testemunha de Jeová. Saíram reportes do Adrian Wojnarowski, quando o Adrian Wojnarowski diz, porque é certo,
que ele vai regressar à NBA final de janeiro, início de fevereiro, e os Lakers e os Clippers são as duas equipas que estão na corrida pelo Darren Collison, um base veterano já, viria com um contrato mínimo veterano, por isso seria ótimo para os Lakers. É um jogador experiente, é um jogador que penetra, lança de fora, portanto acho que seria a pedra ideal para os Lakers. Ele vinha numa temporada, foi muito surpreendente a decisão. Foi muito surpreendente. Aliás, a projeção que eles davam de extensão de contrato, ele terminou o contrato, e a projeção que eles davam de contrato era um contrato a rondar os 12, 15 milhões, entre 2 a 3 anos, e ele retirou-se. Eu na altura até vi, por acaso, uma piada no Twitter, que era alguém que dizia que as testemunhas de Jeová estavam a fazer um mercado melhor do que os Knicks. Pois. Porque tinham conseguido o Collison. Não, Collison acho que era a peça ideal. Aliás, podemos um dia, agora quando fizermos uma análise aí às equipas mais fortes outra vez, os Lakers têm tido graves problemas quando os titulares vão ao banco e entram os suplentes, porque os suplentes... Acho que seria esse papel do Collison a sair do banco. Os suplentes são liderados muitas vezes pelo Rondo, e o Rondo tem estado a fazer o último mês do Rondo. A questão é essa que os Lakers podem apresentar, que os Clippers não podem, é que realmente os Lakers iam ter um protagonismo diferente. Os Clippers, com nomes como o Lou Williams e assim, acredito que ele não tenha tanto espaço para brilhar. Eu não acho que para os Clippers seja um jogador como o Collison que eles precisem. Acho que será mais um jogador como o Iguodala. Sim, mas até para o Collison eu acredito que os Lakers são mais viáveis. É possível, vamos ver. Vamos ver primeiro se confirma a questão dele regressar, parece que sim, e depois ver para onde é que ele quer ir. E também ver como é que ele está. Como é que ele está. Sim, ele também não parou durante muito tempo, e esses jogadores, quando param, continuam sempre a jogar, e portanto... Claro. Vamos ver, seria uma peça aí muito boa para a equipa dos Lakers. Mais algum assunto que tínhamos aí? Entretanto, durante os jogos, recentemente, os Bucks perderam com os Spurs, apenas a 6ª derrota dos Bucks. Tínhamos falado também dos Clippers. Os Clippers, exato. Os Clippers tiveram aí uma derrota com Memphis, quase que perdiam também com os Knicks. Eles sofreram, não sei se foi 40 pontos contra os Knicks no primeiro período. Foi uma coisa assim. muito grande. Eles, se não estou a ver, foi 140 e tal, 130 e tal. Saíram depois a conferências de imprensa do Kawhi e do Montrezl Harrell a falarem de problemas da equipa, de química, de empenho, portanto, nem tudo parece perfeito, e se calhar há jogadores que não estão muito... É uma dinâmica complicada. Não estão muito contentes de ver o Kawhi a descansar tanta vez. É uma equipa que não esquecendo, grande parte da cor dos Clippers, ano passado foi aos playoffs. Com uma equipa que era muito na base do esforço e da dedicação, e agora vê uma estrela que é a principal estrela da equipa que tem o load management e que descansa muitos jogos, fica de fora, e que é a pessoa que tem que dar o exemplo, e se calhar jogadores como o Williams, como o Montrezl, como até o Patrick Beverley olham para o lado e perguntam ao Kawhi, se calhar não és ninguém para falar, porque é um jogador que não está lá sempre, e acho que esse é um grande problema dos Clippers desta época, e também para o Kawhi, porque o Kawhi apanhou, na minha opinião, uma dinâmica muito interessante em Toronto e que o favoreceu, mas é um teste também à liderança do Kawhi, e ele é um jogador um pouco introvertido, e vamos ver como é que ele se vai dar ali. Sim. Porque é a primeira vez, porque nos Spurs era um menino no meio de uma equipa de veteranos. Nos Toronto apanhou uma equipa que já estava feita há bastante tempo, com um jogador como o Kyle Lowry, e com os jogadores como o Kyle Lowry, como o Ibaka e outros nomes que são nomes com muito protagonismo na Liga, e com veterania na Liga. E agora, acho que este é o primeiro desafio realmente ao Kawhi como um líder, e vamos ver, tem esta dinâmica toda dos Clippers, mas acredito que eles vão resolver os problemas internos que têm. Sim, já nos estamos a alongar um bocadinho, já vimos aí algumas questões de rumores, temos aí alguns jogadores, Drummond, Kevin Love, Kyle Kuzma, Collison, já vimos então estas principais. Este ano começou com uma notícia triste para a NBA, a morte do antigo comissário, o David Stern. Foi o comissário com mais longevidade nos desportos mundiais, foram 30 anos à frente da NBA, desde 1984 a 2014. Ele, obviamente com a ajuda dos jogadores como o Magic, como o Larry, como o Michael Jordan, e com todos estes, Shaquille O'Neal e companhias, ele revolucionou a Liga e transportou a Liga de um jogo que estava em risco, e agora é uma das ligas mais rentáveis do mundo. Ele faleceu no dia 1 de janeiro de 2020. Vamos conhecer um bocadinho do impacto que ele teve na NBA. 5, DeBusschere shoots, hits with 3 seconds to go. 2 seconds, 1 second, West throws it up, he makes it, West threw it up and makes it.
Poucos dias depois da morte de David Stern, vamos recordar a carreira do comissário com a carreira mais longa da história do desporto e um dos responsáveis pela transformação da Liga. David Joel Stern nasceu a 22 de setembro de 1942, em Nova York. Depois de se formar em advocacia, Stern entrou na NBA em 1978 para ser conselheiro do então comissário Larry O'Brien. Em 1980 passou a ser vice-presidente da Liga e foi nessa altura que criou a sua primeira medida. Juntamente com a Associação de Jogadores, criou a política antidroga da NBA para responder a um dos maiores flagelos que estavam a afetar e prejudicar a Liga nos anos 70. Os anos 70, aliás, foram os piores da história da NBA. Com o talento em campo a ser reduzido e com a competição da ABA, a popularidade da Liga estava muito afetada. As coisas estavam tão más que todos os donos estavam a perder dinheiro com as suas equipas e havia tão pouco interesse na Liga que nem os jogos das finais eram transmitidos em direto na televisão. David Stern chegou a comissário em 1984 e encontrou uma Liga que já estava a crescer. Magic Johnson e Larry Bird comandavam as operações dentro dos campos e, no mesmo ano de 1984, entrava na Liga Michael Jordan. Stern percebeu que tinha ali uma oportunidade e mudou o paradigma de marketing da NBA. Em vez de se focar na promoção das equipas, Stern passou a potencializar a imagem dos jogadores em si, trazendo depois os frutos para as equipas e também para a Liga. Stern virou-se também para a internacionalização da Liga, conseguindo acordos televisivos com o mercado chinês e com vários mercados europeus e da América Latina. Isso fez crescer a Liga na sua popularidade e, mais importante, nas suas receitas. Por isso, Stern foi também o comissário responsável pela passagem da Liga de 22 equipas para 30, tendo mesmo aberto a NBA ao Canadá, com a entrada de 2 equipas em 1995, os Toronto Raptors e os Vancouver Grizzlies, agora fixados em Memphis. Algumas das principais medidas de Stern são hoje o modelo da Liga e vamos recordar apenas algumas. Stern implementou os tetos salariais das equipas, criou o sistema de distribuição de receitas entre donos e jogadores, com importância crescente para esses mesmos jogadores. A política de drogas da NBA e permitiu a participação dos jogadores profissionais nos Jogos Olímpicos, dando assim berço às Dream Teams. Enfrentou 3 lockouts, vetou a mudança de Chris Paul para os Lakers quando a Liga controlava os Charlotte Hornets, criou a política de conduta e roupa para os jogadores na NBA e foi ainda acusado várias vezes de liderar a Liga numa espécie de ditadura. Saiu em 2014, depois de 30 anos à frente da comissão. Está no Hall of Fame e morreu no dia 1 de janeiro de 2020, aos 77 anos. Era a cara conhecida dos drafts e, por isso, vamos recordar alguns dos anúncios mais famosos. Welcome to the 1984 NBA Draft. The Houston Rockets select Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley of Auburn University. The Orlando Magic selects Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, Scott Pippen, Blake Griffin. you know, it's pretty cool to hear it, isn't it? It is very cool. Dwight Howard, Gary Payton, Kevin Durant, This guy doesn't even know which way is up. Tim Duncan, Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Yao Ming from Shanghai, China. Karl Malone, The Charlotte Hornets select Kobe Bryant, David Robinson, Allen Iverson, Well, it's a good-looking group. David Stern. Steve Nash. Jason Kidd, Patrick Ewing, Kevin Garnett, LeBron James. All right, I'm going to conduct the draft in this after I announce you, okay? All right. I mean, if anybody can do it, you can. All right, okay. What are you laughing at? 5, the Busher shoots, hit with 3 seconds to go. 2 seconds, 1 second. West throws it up. He makes it. West threw it up and makes it. Pessoal, David Stern morreu então. Ele tinha sofrido no início do mês um derrame cerebral, acabou por morrer no hospital em Nova Iorque. Ele é de Nova Iorque, portanto morreu na cidade onde nasceu. Eu, desde que comecei a ver a NBA, habituei-me. Vocês, se calhar, já apanharam a fase descendente dele, mas eu, desde que comecei a ver a NBA, era o David Stern no comissário. Ele liderava aquilo com um punho de ferro e controlava. Sim, eu ainda vi algumas
algumas críticas, até quando eu comecei a ver a NBA, algumas críticas a David Stern antes de conhecer toda a figura que ele era, mas acho que não tenho a certeza absoluta hoje em dia, olhando para trás, ele foi essencial para aquilo que a Liga é hoje. Sim, e essas críticas acabam por se diluir, e é verdade, não fez tudo bem, mas se hoje a NBA é como é, deve-se muito ao David Stern. Sim. Pronto, houve a tal questão recentemente, talvez a maior polémica, e ele entrou mais na berlinda por causa da questão do Chris Paul, quando ele vetou a transferência... Sim, e está ligado a outras polémicas. Há uma que tu gostas bastante. Qual? Que é A história dos Knicks. Do Patrick Ewing. Um dia eu vou contar essa história, a grande teoria da conspiração que ele aldrabou a lottery para que o Patrick Ewing fosse para os Knicks. Tirando todas essas polémicas, claro, é um nome marcante na Liga e que revolucionou a NBA. E que muito espetáculo que temos atualmente se deve a ele. Se deve a ele, sem dúvida. Se LeBron James é o jogador que deu poder aos jogadores, foi também este general manager, David Stern, que mudou a liga por exemplo, eu lembro-me que durante muito tempo a NBA promovia as equipas e ele mudou um bocadinho o paradigma para promover os jogadores e as rivalidades, Magic Bird, Detroit, Chicago, ou seja, Bad Boys contra Michael Jordan. Portanto, faleceu. A NBA vai estar aí com constantes homenagens. Aliás, até ao final da temporada, todas as equipas vão jogar com uma fita preta ou com uma marca preta nas camisolas. É sem dúvida um nome que vai ficar ligado à NBA. Ora bem, antes de nos despedirmos... temos aí os nossos jogos, não é, Miguel? Sim. Tiraste aí o levantamento, como é que estamos? Temos que fazer o póster, não temos feito. Sim. Só rapidamente, temos os jogos do Ano Novo. Depois do Ano Novo, o Vasco apanhou o Igor na liderança, com 13 pontos, eu fiquei com 11. Portanto, estou a 2 pontos, vocês dois. Portanto, o Igor deixou de ter líder isolado. Eu escolhi três partidas para esta semana. Para o dia 11 escolhi o encontro entre Sacramento Kings e entre os New York Knicks e os New Orleans Pelicans, em Nova York. Igor, quer escolher primeiro? Desculpa, diz-me. Qual é o jogo? New York Knicks, Pelicans. Pelicans. Vasco. Pelicans. Os Pelicans, não é? Eu vou nos Knicks. Ok. Knicks estão em crescimento. Sim. Dia 12 escolhi os Brooklyn Nets contra os Atlanta Hawks. Vasco, podes escolher primeiro agora. Eu vou Nets. Vais Nets. Eu vou escolher os Nets. Eu vou Hawks. Eu vou Nets também. Estás com medo de perder a liderança? É um bocado por aí. Conservador. E dia 13 temos Phoenix Suns contra Charlotte Hornets. Eu vou Suns. Vais Suns. Vasco. Vais Hornets, Vasco. Eu vou Hornets, senão isto também é isso. Eu vou Hornets. Eu vou Suns, pronto. Vou Hornets, estou confiante. Desconfiante, eu não... Vou salto. Em primeiro lugar. Eu acredito no DeAndre Ayton. Está então tudo visto no primeiro podcast de 2020. Vamos voltar ao formato normal às quartas-feiras, já sabe. Vimos aí algumas questões da Europa, Euroliga, Portugal também, as nossas histórias, aí os rumores e a atualidade da NBA. Já sabe que se conseguir afundar 3, manda-nos o vídeo. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer, banks it in! He banks in the three! Wade right at the body of Anderson Varejao. Welcome to your Kodak moment, Anderson Varejao.